Você sabe por que o rei é considerado a peça mais importante do xadrez? Opa, aqui é o Alex e no vídeo de hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre o rei e por que ele é considerado a peça mais importante do jogo. Então já vai deixando aí o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito. Assista esse vídeo até o final, porque no final do vídeo eu volto com uma dica que você não pode perder. Você não vai querer perder essa dica. Então fica comigo até o final do vídeo e bora para a aula. Irei lhe ensinar tudo sobre o rei. O rei é a peça mais importante do jogo e você vai saber por que ele é. Vamos lá, vem comigo. O rei é o líder de todas as peças. Ele pode ser considerado você no tabuleiro. O rei é a única peça que não pode ser capturada durante todo o jogo. Portanto, o rei ficará sempre no tabuleiro, até o final da partida. Ele nunca será retirado do tabuleiro, mesmo quando ele leva o xeque-mate. O rei é a peça mais importante, mas não a mais poderosa. A peça mais poderosa é a dama, que lhe ensinarei os seus movimentos e como ela captura numa próxima aula. Se o seu rei for aprisionado pelo adversário, você então levou um xeque-mate e perdeu o jogo. Se você conseguir aprisionar o rei adversário, você é que deu o xeque-mate e você venceu o jogo. Fique tranquilo que numa próxima aula do nosso curso comojogarxadrez.com.br eu vou lhe explicar em detalhes como você dá um cheque e também um xeque-mate. O objetivo desta aula é lhe ensinar como o rei se movimenta e como ele captura. O rei pode se mover para todas as direções, mas ele é a peça mais lenta do tabuleiro. Ele pode se mover somente uma casa por lance. Lembra, na aula passada lhe ensinei como o peão se movimenta e como ele captura? E o peão, na sua casa inicial, ele pode pular até 2 casas num lance. O rei não. O rei pode se movimentar apenas uma casa por lance, com exceção do movimento especial chamado roque, o qual ele pode andar 2 vezes. O roque é uma jogada muito importante no xadrez, que ela serve para proteger o seu rei, e mais adiante irei lhe ensinar neste curso. O rei das brancas está morando na casa em E3 e ele está atacando 8 casas ao seu redor. É a vez das brancas fazerem um lance, rei F2, agora é a vez das pretas jogarem. Também o rei possui 8 casas disponíveis para ele ocupar. Rei E7, agora as brancas também possuem 8 casas e jogam rei G2. As pretas também possuem 8 casas para o seu rei ir e jogam rei D8. Novamente com 8 casas disponíveis, rei H1. Agora é a vez do rei das pretas jogarem e como o rei está na lateral, note que o seu movimento ficou restringido. Ele possui apenas 5 casas para se movimentar. Rei D7, novamente ampliando suas opções para o próximo lance com 8 casas disponíveis. E aqui o rei das brancas se posicionou na quina do tabuleiro e ele tem apenas 3 casas disponíveis. Portanto, à medida que o rei vai se afastando do centro em direção às laterais ou à quina do tabuleiro, ele vai perdendo a sua mobilidade. Quando a partida chega mais para o final, com poucas peças no tabuleiro, é muito importante o rei ficar ativo, atacando o máximo de casas possíveis. No início do jogo e também no meio do jogo, é importante o rei ficar em segurança, na primeira fila, protegido por seus peões e também algumas peças. Neste exemplo,
temos apenas os 2 reis no tabuleiro. Então, se um jogo terminar assim, a partida está empatada. Mais adiante, falarei sobre outros casos de empate. Esta é a posição inicial da partida. Note que na posição inicial, o rei está imóvel. Ele não consegue fazer nenhum movimento, pois está bloqueado pelos seus peões e 2 peças. Neste exemplo, nós estamos jogando com as peças pretas e o adversário com as peças brancas. É a vez do adversário fazer o lance, e note que o rei adversário está atacando 5 casas. As outras 3 casas estão ocupadas pelos seus próprios peões. Ele joga rei D4. O nosso rei está atacando 3 casas, e 2 casas estão sendo ocupadas pelos nossos peões. Jogamos rei D7. O rei adversário está com 6 casas sendo atacadas pelo rei, as quais ele pode se movimentar, e 2 casas estão sendo ocupadas pelos seus próprios peões. Como é a vez dele fazer o lance, ele pode escolher movimentar o seu rei ou algum dos peões. Como a aula é sobre o rei, então vamos nos focar nos movimentos do rei. Rei C4, agora é a nossa vez de fazermos o lance. O nosso rei possui 5 casas que ele pode ir. Uma está sendo ocupada pelo nosso peão, e essas 2 casas, em E6 e C6, o nosso rei não pode ocupar estas casas, pois o peão do adversário está atacando essas 2 casas. Se o nosso rei fosse para uma dessas casas, ele estaria em xeque. E uma das regras do xadrez é: você não pode colocar o seu rei em xeque, pois ele ficaria ameaçado, e esse é um lance que não é permitido no xadrez. Então, nesta posição, não podemos ir para cá, pois o peão está ocupando a casa, nem nestas 2 casas, pois iríamos colocar o nosso rei em xeque, já que elas estão sendo atacadas pelo peão do adversário. As opções que temos são essas 5 casas. Rei D6, e o nosso rei está atacando a casa em C5. Também está atacando o peão, que está sendo protegido pelo rei. Então agora as brancas não podem vir com seu rei para a casa em C5, pois o nosso rei está atacando esta casa, e elas vão com seu rei para B5. Perceba que o rei deixou o seu peão desprotegido. O nosso rei não pode ir nestas 3 casas, pois estão sendo atacadas, mas ele pode capturar este peão. O rei captura da mesma forma que ele se move. Então ele vai capturar o peão, e esse peão irá sair do tabuleiro. O adversário joga agora peão F4. Note que os 2 reis estão atacando essas 3 casas. Então, eles nunca ficarão um ao lado do outro. Sempre existirá uma distância mínima de uma casa entre eles. Esta é a regra da oposição e vale somente para reis. Então, qualquer um dos reis que tente entrar nas casas em C4, C5 e C6 estará violando a regra da oposição. Aqui é importante destacar que destas 3 casas, a casa mais importante é a casa central da oposição, que é a casa em C5. A casa central da oposição, ela é essencial para os checkmates básicos. Rei E4, aqui o rei adversário não pode ocupar estas casas, pois estão sendo atacadas pelos nossos peões, então ele vai com o rei para C5. Nestas 2 casas não podemos ir, pois existe a regra da oposição dos reis, e mesmo se esse rei não estivesse nessa casa e estivesse nesta outra, esta casa aqui está sendo também atacada pelo peão do adversário. Então esta casa está sendo atacada pelo rei e pelo peão.
Essa outra casa está sendo atacada por este peão. Não podemos capturar este peão, pois ele está sendo protegido pelo peão em E3. Então o rei nunca pode capturar um peão ou uma peça do adversário que está sendo defendido, pois se ele capturasse esse peão, no próximo lance ele seria capturado por este outro peão. E esse é um lance que não é permitido no xadrez. Então, o rei pode tomar ou capturar qualquer peão ou peça que esteja sem proteção, menos o rei do adversário. Aqui, então, podemos capturar este peão em E3, que está sem nenhuma proteção. Capturamos o peão. O rei adversário possui 4 casas disponíveis, rei D5, e agora podemos capturar este outro peão. Rei capturou o peão de F4. Voltando à posição, aqui para as brancas, em vez de movimentar o seu rei, o melhor lance seria avançar o peão, pois aqui o nosso rei não conseguiria mais a tempo buscar esse peão. Aí ele chega na 8ª fileira das brancas, ou primeira fileira das pretas, que é a nossa fileira, e ele é promovido à dama. E nesse final, o adversário possui vantagem suficiente para vencer a partida e aplicar o checkmate. Agora eu tenho um exercício para você. Em quais casas o rei preto pode ir? Pause o vídeo. Daqui a pouco encontro você com a solução. Vamos à solução. Nestas 3 casas, o rei preto não pode ir, pois aqui temos a regra da oposição dos reis. Então podemos ir em qualquer uma destas casas aqui. E neste exercício, nós estamos jogando com as brancas. É a nossa vez de fazer o lance. Quais são as casas que o nosso rei pode ir? Pause o vídeo. Daqui a pouco encontro você com a solução. Vamos à solução. Esta casa ele não pode ir, pois temos a regra da oposição. Essa aqui também ele não pode ir. Está sendo atacada pelo peão. Essa outra casa está sendo atacada por este peão. Essa aqui também está sendo atacada por este peão. Então as casas que o nosso rei pode ir são essas casas livres e ele também pode capturar este peão. Por último, para encerrarmos a nossa aula sobre o rei, eu vou ensinar para você um jogo que você pode jogar com algum parente ou amigo seu. Esta é a batalha do rei e peões contra rei e peões. Qual é a regra do jogo? Você pega um tabuleiro, coloca os peões e o rei em suas posições iniciais. O tabuleiro deve estar com a casa clara à direita e quem começa sempre são as brancas. Então vocês começam a jogar a partida. Vão movimentando os peões, vão movimentando o rei de acordo com a estratégia. Esse é um jogo fictício. Estou só lhe apresentando o objetivo do jogo para que você compreenda e possa jogar com o seu parente ou seu amigo. O objetivo principal deste jogo é você praticar os ensinamentos que lhe ensinei sobre movimento e captura dos peões e também o movimento e captura com o rei. No final do jogo, vencerá aquele que conseguir capturar todos os peões do adversário ou conseguir levar um peão até a 8ª fileira e promovê-lo à dama. Então, neste exemplo, as pretas venceram o jogo, pois conseguiram promover um peão à dama antes que as brancas. Voltando à posição inicial, então, neste jogo, vence aquele que conseguir capturar todos os peões do seu adversário ou aquele
que primeiro conseguir promover um peão à dama. Se você não tiver um tabuleiro ou alguém que você possa praticar, não tem problema nenhum. Isso não impede que você continue assistindo todo o treinamento do comojogarxadrez.com.br. Esta é uma atividade opcional que, se você tiver condições de realizá-la, é muito bom, pois você pratica os ensinamentos que lhe passei. Mas se não conseguir praticar, como falei, não tem problema algum. Nesta aula, você aprendeu tudo sobre o rei. Agora eu tenho uma coisa incrível para te falar. Eu consegui que o professor Átila fizesse uma loucura para quem acompanha o meu canal. Ele tem um curso VIP que ele cobra caro para ensinar os alunos os maiores segredos aí do xadrez. E ele me fez uma promoção incrível para quem acompanha o meu canal. Para você se tornar um aluno VIP do professor Átila e aprender de forma muito mais rápida e fácil as manhas aí do xadrez, ele disponibilizou todo esse treinamento por apenas R$1. É isso mesmo. Você vai pagar R$1 para ter acesso ao treinamento do professor Átila, um treinamento completo e aprofundar ainda mais e acelerar ainda mais o seu conhecimento. Eu vou deixar aqui, no primeiro link da descrição desse. Você vai clicar nesse link e vai ver como você pode ter acesso a essas aulas, tá? Mas eu não sei até quando ele vai disponibilizar esse treinamento por R$1. Então, se eu fosse você, clica agora e vai lá conferir. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Dá um like e se inscreve no canal. Depois que você se inscrever e der um like, clica no link aí agora e aproveita essa oportunidade única para quem gosta de xadrez. Beleza? Abraço! Agora eu tenho uma coisa incrível para te falar. Eu consegui que o professor Átila fizesse uma loucura para quem acompanha o meu canal. Ele tem um curso VIP que ele cobra caro para ensinar os alunos os maiores segredos aí do xadrez. E ele me fez uma promoção incrível para quem acompanha o meu canal. Para você se tornar um aluno VIP do professor Átila e aprender de forma muito mais rápida e fácil as manhas aí do xadrez, ele disponibilizou todo esse treinamento por apenas R$1. É isso mesmo. Você vai pagar R$1 para ter acesso ao treinamento do professor Átila, um treinamento completo e aprofundar ainda mais e acelerar ainda mais o seu conhecimento. Eu vou deixar aqui, no primeiro link da descrição desse. Você vai clicar nesse link e vai ver como você pode ter acesso a essas aulas, tá? Mas eu não sei até quando ele vai disponibilizar esse treinamento por R$1. Então, se eu fosse você, clica agora e vai lá conferir. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Dá um like e se inscreve no canal. Depois que você se inscrever e der um like, clica no link aí agora e aproveita essa oportunidade única para quem gosta de xadrez. Beleza? Abraço!